Eu acho que uma das melhores coisas da infância são as coisas que a gente assistiu. Cinderela, os filmes da Barbie, Branca de Neve, todos os filmes da Disney. Mas hoje a gente não vai falar disso. Hoje a gente vai falar de filmes que eu vi na minha infância, mas que eu não devia ter visto. Eu sou Ana Áviles e hoje vem assistir comigo. Vamos lá? Então, gente, quem nunca foi uma criança precoce que atire a primeira pedra, entendeu? E hoje eu trouxe pra vocês alguns filmes que eu gostaria de recomendar, porque eu assisti eles quando eu era criança e eu não entendia a profundidade deles, até que eu reassisti já adulta. Nossa, que estranho, eu não sou adulta, eu sou jovem. É que breve completarei 15 anos. Porém, agora, mais velha, maior, eu reassisti eles e agora sim eu entendo a profundidade de muitos deles e reconheço que eu não devia ter assistido quando eu era criança, mas a gente tá aqui pela polêmica, não é mesmo? O primeiro, gente, se você não foi uma criança que passava Ghost na sessão da tarde e você não tentava fazer com que seu dedo passasse a moeda, você não foi uma criança de verdade que viu Ghost na sessão da tarde. Porque a gente ficava obcecada. Durante muito tempo, a gente assistia tanto na televisão quanto os filmes em DVD que meu pai comprava. E aí vinha um CD com 3 filmes juntos, que era Ghost, O Guarda-Costa e Uma Linda Mulher, que daqui a pouco a gente vai falar dele. Mas o primeiro era Ghost. E eu lembro que a gente tinha muito medo dos fantasmas, dos demônios que vêm buscar ele no final. E mesmo que a gente não acreditasse, porque a gente é cristã, então a gente não acreditava que o fantasma ficava assim, né? O espírito da pessoa ficasse assim do seu lado, vagando. Porém, é uma história muito forte, muito complexa. Você morreu, Willie. Esse filme é com a Demi Moore. Caso você tenha conhecido a Demi Moore na Substância, ela fez Ghost bem novinha, bem jovenzinha. E esse filme fala basicamente do Sam, que ele morre num assalto. Só que esse assalto não foi por acaso, né? Não foi um acidente. Foi o melhor amigo dele, Carl. E eu tô contando o filme todo, mas esse filme é de anos atrás, então não é spoiler. E aí, depois que ele morre, o espírito dele fica tentando proteger a Molly, que é a personagem da Demi Moore. E aí, gente, esse filme é extremamente interessante porque se junta um espírito com como é que eu posso dizer, uma médium, que eu esqueci o nome da atriz, mas eu tô uma vergonha ultimamente, minha memória é muito boa, mas ultimamente eu tô me esquecendo das coisas. Mas eu vou colocar o nome dela aqui. O nome dela no filme é Alda May. Eu lembro o nome dos personagens, não lembro o nome dos atores. Isso faz sentido. No filme o nome dela é Alda May. É uma atriz bem consolidada. Eu não sei porque eu não lembro o nome dela. Mas aí se junta o espírito do Sam e a Alda May. E ele pede a ajuda dela para ele conseguir cumprir o plano dele, né? Como se fosse a pendência que ele tem aqui na Terra, para não deixar que o Carl faça nada com a Molly. E eu lembro que eu assisti esse filme quando eu era criança, numa época que não era para assistir. Porque esse filme tem a famosa cena da cerâmica, não era para assistir, porém é uma cena emblemática do cinema. E eu lembro que eu só achava muito legal eles estarem ali mexendo na cerâmica, sendo que eu... Ai, tolinha, eu não sabia o que estava por trás, né? Molly, why can't you hear me? What is that? You can hear me? Mas, gente, Ghost é um filme espetacular, é espetacular. Por mais que eu não entendesse a profundidade e a grandiosidade de Ghost, o filme é engraçado, o filme tem drama, ele tem tragédia, ele tem toda essa parte espiritual, né? E por mais que não me pegasse muito, era de arrepiar. Porque, imagina pra criança, ver aquele monte de cão vindo buscar o outro, que era o espírito tão ruim que os cão veio buscar ele. Você via os fantasmas, a parte dos fantasmas, né? Que eles ficavam só olhando as outras pessoas viverem. Demi Moore é maravilhosa, né? Você conseguia ver o espanto na cara dela, a incredulidade, ela passando pelo luto de ter perdido ele e ao mesmo tempo ela quer acreditar que ele tá aí, ela sente que ele tá lá cuidando dela, mas ela fica lutando entre ela querer acreditar e ela não saber se são sentimentos dela. E aí quando ela acredita, acabou, entendeu? Ela fica muito emocional.
final do filme, ele é satisfatório, vamos dizer assim. Você não fica triste porque ele já morreu, né? No início do filme. E a jornada dele era realmente encerrar aquilo e encontrar a luz. Mas você fica arrasado com o fato dele ir pra luz e ela ficar sozinha. Porém, ele cumpriu o que ele tinha que fazer. Gostou? Gostou? O segundo filme foi do mesmo CD, que é o filme Uma Linda Mulher. E, gente, Uma Linda Mulher é o filme supremo da vida, assim, porque de vez em quando eu penso nele. Porque eu assistia quando eu era criança, é o tema do vídeo. E eu tenho uma teoria, gente, que ela vai parecer maluca, tá? Mas pra mim, Uma Linda Mulher é uma releitura da Cinderela moderna. Tanto que eles citam a Cinderela, a amiga dela cita o conto da Cinderela no filme. Ela era uma garota de programa e aí um cara super rico se apaixonou por ela. Isso pra mim é Cinderela. Um cara rico que se apaixonou por ela e quis ela, mesmo com o passado dela. E ela tinha uma... Você não sabia se era uma vida que ela queria e ao mesmo tempo você via que era o que ela tinha. Naquele momento ela não tinha opção. E aí, como se ela ganhasse uma segunda chance. Gente, isso é muito lindo. E é muito mais forte do que a história da Cinderela, no sentido de que ela não tinha outra possibilidade. Se não fosse ele, ela não ia conseguir ter uma segunda chance. Well done! É o Richard Gere, mas o nome dele é Edward no filme. Que ele conta pro amigo dele que ela era uma garota de programa. Eu fiquei com raiva dele nessa cena. Babaca, babaca. Porém, o Richard Gere, um pitel maravilhoso nesse filme. Esse filme, por mais que eu era uma criança, ele foi uma grande lição de vida, porque ele parecia muito com a história da Cinderela. Ela duvidava que ela podia viver uma outra vida, ter uma vida melhor que aquela. Comenta aqui embaixo se você quer. Eu tive alguns insights de Titanic e de Uma Linda Mulher, e eu acho, não sei, acho que seria interessante fazer um vídeo falando sobre. Comenta aqui embaixo se você quer um vídeo de análise ou review, destrinchando ali o filme de Uma Linda Mulher e de Titanic. Então comenta aqui embaixo. Agora vamos falar do que interessa. Gente, esse é o filme preferido da minha vida. Porque eu acho que eu não devia ter assistido ele quando eu era criança. Da mesma forma que eu não devia ter assistido Coraline. Porque ele é um filme de terror. Ah, ele não é um filme de terror. É sim, e ao mesmo tempo não é. Ele não é só um filme de terror. Esse filme é A Noiva Cadáver. Esse filme é do meu diretor preferido, que é Tim Burton, porque ele é maluco, ele tem um humor sombrio maravilhoso, ele é criativo, ele é doido. Ele faz qualquer história simples se tornar espetacular. Então, Tim Burton é o meu diretor preferido. Ele tem bem essa vibe que eu gosto, de a coisa sombria com o humor ácido que ele tem. Tanto que um dos meus filmes preferidos dele também é o filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que é com Johnny Depp. Esse filme, minha gente, é sensacional. Você duvida tanto de Tim Burton, você não sabe o que ele vai fazer. A próxima cena, que você duvida que o filme tem elementos sobrenaturais até que o elemento sobrenatural apareça. Pra mim, o vilão desse filme era uma pessoa. Mas aí era um ser sobrenatural e eu fiquei chocada, ele conseguiu me surpreender, porque Tim Burton é um diretor espetacular. A Noiva Cadáver é o filme preferido da minha vida e eu podia passar horas e horas falando do quanto esse filme é maravilhoso, mas eu vou tentar destrinchar ele um pouquinho, tentar analisar ele um pouquinho, já que eu não fiz dos outros. O filme da Noiva Cadáver, ele é um filme sobre amor. As pessoas acham que é um filme de terror, porque é um filme sombrio. Esse filme, ele já começa com o pé na porta, quando você vê que o mundo dos vivos, ele é cinza, ele é sem graça e as pessoas são meio caricatas, são até feias, porque elas são infelizes. E no mundo dos mortos é tudo colorido, eles são felizes porque no mundo dos vivos eles se importam muito com os bens materiais. E no mundo dos mortos eles não têm nada a perder, eles só vivem a vida, ironicamente falando, né? Eles não têm nada a perder e eles não vivem em prol de outras coisas, eles só querem a paz deles. O filme já começa fazendo essa ligação quando as famílias querem fazer um casamento arranjado e quando ele está ensaiando, ele encontra
a noiva cadáver, né? Ele coloca uma aliança no dedo dela, enquanto ele tá ensaiando, ela aparece e leva ele pro mundo dos mortos. Gente, esse filme, ele é sobre amor, ele é sobre renúncia, ele é sobre sacrifício e até sobre amor próprio também, vamos dizer assim. Vitor, ele mesmo se apaixonando pela noiva dele, eventualmente, ele aceita fazer a cerimônia de casamento com a noiva cadáver. Ele tem que beber o veneno para completar o ritual, porque ele não pode ficar no mundo dos mortos, aliás, estando vivo, ele não pode. Na última cena, ela fala a frase que acaba comigo, que é I love you, Vitor. Eu amo você, Vitor. Mas você não é meu. Quando ela fala isso, ela se liberta, porque ela morreu de uma forma muito trágica, é a noiva cadáver, porque o noivo dela matou ela. Ela viveu presa com esse rancor. E quando ela aprendeu que ela podia se amar e que amar era uma escolha e que ela não queria que Vitor vivesse a mesma coisa que ela viveu, né? Ficar presa por causa do coração partido dela, da raiva, da rejeição, ela libertou ele e aí ela conseguiu se libertar. Gente, esse filme é maravilhoso, ele é lindo, ele é lindo. Ele dá medo quando você é criança, porque ele parece um filme de terror. Ele é sombrio mesmo, do jeito que Tim Burton faz, é a característica dele. Pega muito, gente, o fato do mundo dos vivos ser triste, ser cinza, e o mundo dos mortos eles serem felizes. E o filme ser sobre amor, renúncia e sacrifício. Não tem como não gostar da noiva cadáver. Ela é muito fofinha, ela é um amorzinho e ela só queria que amassem ela, sabe? Ela não era um monstro. O monstro era o cara que matou ela. O monstro era uma pessoa que estava viva. Eu não paro de me assombrar com ela. Não é só que ela tem um talento descomunal. É que ela tem algo muito especial. Noiva Cadáver é o filme da minha vida, gente. Eu amo esse filme. E se você ainda não assistiu, assista A Noiva Cadáver, que está no Disney Plus. Não é a publi, poderia ser Disney Plus, mas a gente chega lá. É simplesmente sensacional. Assistam e depois voltem aqui. Se vocês quiserem um vídeo só sobre A Noiva Cadáver, eu tô explicando tudo atropelado, tudo... porque isso é uma lista, não era para eu desenvolver, eu desenvolvi aqui de enxerida. Mas coloquem aqui nos comentários se vocês querem um vídeo só falando, só analisando a história e o roteiro de A Noiva Cadáver. Por último, e não menos importante, a gente vai pro último filme que eu assisti quando criança e eu não deveria ter assistido, não deveria, porque é realmente um filme de terror. Ele tem um pouquinho de violência, vamos dizer assim, que é Olhos Famintos. Eu acho que essa é uma das informações mais peculiares sobre mim, do meu gênero preferido de filmes ser terror. Não que eu não tenha medo, eu tenho medo. É porque eu acho filme de terror tão interessante, é tão criativo e eu sou fascinada por quem conta boas histórias, gente. Eu sou fascinada, o terror fascina. Tem TCC sobre isso, sobre o quanto o terror faz medo e fascina a gente ao mesmo tempo. Minha prima fez TCC sobre isso, ela não vai aceitar vir aqui, nunca vai vir aqui para falar sobre isso, mas a gente convida, um dia a gente consegue trazer ela aqui para que ela fale um pouquinho pra gente de como é essa correlação, né? A gente ter medo e ser fascinado pelas histórias de terror, por histórias sobrenaturais, não só sobrenaturais, né? Terror é um gênero muito amplo. E Olhos Famintos, ele aprimorou meu caráter porque foi quando eu descobri que eu não seria burra em filme de terror. É muito fácil a gente falar, nossa, eu não faria isso. Deixa eu até contar uma história pra vocês. Eu vou contar aqui uma história pra vocês de filme de terror, porque em Olhos Famintos, essa criatura que a cada 27 ou 23 primaveras, ele desperta e se alimenta ali, né? Faz seu lanchinho de pessoas e vai hibernar de novo depois de um tempo. Só que se você passar perto dele no momento que ele estiver acordado, você se lascou. O filme, o primeiro, né, pelo menos, ele é É tanta gente burra no filme só que você fica embasbacado. São dois irmãos que estão indo por uma estrada. Vem um caminhão muito sinistro, muito estranho. Vem um cara colocando um corpo num cano
que vai para algum lugar suspeito. Eles pensam o quê? Vamos lá olhar. Vamos lá investigar. Eu não julgo, eu julgava. Eu achava, eu não vou fazer isso. Não, pai, merece morrer, vai morrer, merecia. Porque, olha só uma coisa dessa, um negócio desse aí foi direto pra morte. Gente, o pior desse primeiro filme é que eles podiam ter escapado se eles não fossem atrás do bicho. Esse é o pior. Porém, eu parei de julgar eles porque quando eu cresci e virei jornalista e percebi que eu não fujo mais das coisas, eu quero ir para o perigo, como Simba indo para a parte do exílio que ele não podia, dizendo eu rio na cara do perigo, eu sou essa pessoa. E um dia eu vou me lascar, mas tudo bem. Claro que eu não faria isso, né? Do filme, mas eu vou contar uma história pra vocês que vocês vão achar engraçada. Deixa eu contar pra vocês. Que foi o dia, gente, que eu vi um vulto depois de assistir Supernatural. Foi numa época que eu tava num período esperando ali o resultado da faculdade. Então eu passei um mês de boa, porque eu só comecei a faculdade de jornalismo no segundo semestre do ano. Quando eu comecei, né? Então, nesse primeiro semestre, eu fiquei 6 meses, de boa na lagoa. E eu ficava maratonando um monte de série. Eu fui maratonar o quê? Supernatural. Só que eu assistia muito de madrugada. E nas primeiras temporadas, eles falam muito em latim, né? Eles expulsam muitos demônios em latim. E no Prime Video não tem a tradução do que eles estão falando. E é só aceitando lá. Não é só eles que expulsam, fazem os exorcismos lá, né? Em latim. Também são os caras que estão possuídos que falam alguma coisa em latim. Eu só ficava pensando, meu Deus do céu. Tudo bem até aí. Aí teve uma madrugada que eu tava assistindo. E aí quando eu olhei pra cozinha, eu vi uma sombra, um vulto passando da cozinha pra sala. E aí meu Deus do céu. E aí o que é que eu pensei? Vou lá ver. Vou lá ver se tá tudo bem. Minha gente, eu levantei, acendi a luz, porque eu não sou tão burra, né? Como filme de terror, acendi a luz. E eu olhei, encarei assim, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Com certeza, gente, foi porque eu tava assistindo o filme no escuro, assistindo a série no escuro. E aí quando eu olhei, fez um reflexo, né? Fez uma ilusão de ótica no meu olhar. Porém, minha filha, de 3 horas da manhã, vendo um vulto, você não quer saber que é ilusão de ótica. Você tem um treco lá. Mas eu fui corajosa. E no filme de terror, eu teria morrido ali mesmo. Seria ali que o espírito ia me pegar. Porque eu fui lá ver. Porque eu precisava ver que tava tudo bem pra eu ficar em paz. Entendeu? Eu só sei que... Então eu não posso mais julgar o cara de ter ido lá para a própria condenação, né? Eu vi isso na infância, né? Não sei se foi com os filmes de terror que eu aprendi a ser corajosa ou não. Ou burra, né? No caso. Eu acho que eu assisti muitos outros. Claro, né? Eu assisti muitos filmes quando eu era criança. Que moldaram minha personalidade. Mas esses foram os filmes que eu assisti que eu não devia ter assistido quando eu criança realmente. Porque eu não precisava de tanto trauma e violência na minha vida. Porém, eu era criança muito interessada no que eu não podia ver, gente, né? Mas aí então, gente, qual desses filmes, você assistiu algum filme desse quando você era criança? Deixa aqui nos comentários qual filme você assistiu na sua infância, que você não podia ter assistido, porque ele não era pra você assistir, mas te traumatizou até hoje. Mas quando você cresceu, você olhou assim e fala, meu Deus, que pedaço de mau filme. Não esquece de se inscrever nesse canal se você gostou desse vídeo, se você gosta de vídeos como esse, desse formato. Lembra de comentar aqui embaixo se você quer review de Titanic, você quer análise da Noiva Cadáver, se você quer análise de Uma Linda Mulher. Deixa aqui embaixo, tá? Comenta aqui hashtag o filme que você quer que eu analise, que eu vou olhar, tá? E também eu vou saber que você viu o vídeo até o final, tá? Então é isso. Eu fico muito grata pela sua audiência. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!